Olá, boa tarde. Eu sou o Pedro da Caxi. Estamos aqui hoje para mais um Facebook Live. Hoje mudamos o horário para as 5 da tarde. Tivemos aqui alguns compromissos e não podíamos estar disponíveis às 4. Mas decidi hoje, que é um dia relativamente calmo no meio do mês de agosto, para começarmos aqui a trabalhar no nosso LinkedIn. Eu vou aguardar que as pessoas vão chegando, portanto, à medida que as pessoas estiverem online, digam que estão presentes e façam aqui alguma pergunta. Se houver algum problema, digam também e vamos tentando deixar aqui a falar. Para já, vejo que temos uma pessoa online. Muito bem. Já agora não sei quem é que está online, mas digam da vossa presença e já agora, se quiserem partilhar também o vosso perfil LinkedIn, nós podemos ir aqui analisando e dizer qual é a nossa opinião e o que é que podemos fazer para transformar o nosso perfil LinkedIn em algo que contribua para a nossa rede de contactos, em algo que nos ajude aqui a trabalhar. Muito bem, o Freitas está presente e acho que hoje, fica aqui a dica, eu acho que hoje vamos ter algumas dicas para o Freitas. Portanto, eu tenho pelo menos algumas para dar e vamos partilhar depois também o link do Freitas para que vocês possam dar a vossa opinião. Muito bem. O que é que eu gostava hoje de estar aqui a falar? Muitas vezes nós aproveitamos estes momentos mais calmos, como é o mês de agosto. Ok, Freitas, não partilhas, mas há uma dica para ti. De qualquer das formas, o que eu estava a dizer é que muitas vezes nós aproveitamos este mês de agosto para organizar alguns papéis na empresa. Muitas empresas também aproveitam esta altura de pausa para fazerem arrumações e até mudar a organização que a empresa tem, mudar algum mobiliário de sítio, porque é um mês relativamente tranquilo. De qualquer das formas, uma das coisas que nós também podemos fazer, e nós costumamos fazer aqui na Caxi, é definir novas estratégias do que vamos fazer para o último trimestre do ano. Portanto, é nesta altura que nós devemos começar a preparar e nada melhor do que começarmos a saber o que é que vamos fazer com o nosso LinkedIn. Atualmente, nós começamos a olhar muito para o LinkedIn como uma ferramenta de eu já fiz tudo o que tinha a fazer no meu perfil e agora vou tentar estar o mais ativo possível. Vou tentar adicionar contactos, vou de vez em quando partilhar alguns artigos, mas esquecemos que quem vem ver o nosso LinkedIn, a primeira coisa que encontra quando entra no nosso perfil é a nossa fotografia. E, por norma, nós vamos buscar algumas fotos que achamos que estamos bem, mas esquecemos de que forma é que as pessoas nos vão estar a ver. Por exemplo, eu consulto muito o LinkedIn e quando estou a fazer partilhas, estou num ambiente desktop. Imagino que vocês também provavelmente estejam num desktop e abrem o LinkedIn e vão estar a trabalhar de forma ativa a partilhar o vosso conteúdo. A verdade é que quando vocês estão ativos, a vossa atividade vai ser vista pela vossa rede de contactos e muitos desses contactos estão num telemóvel ou num smartphone. Estando num smartphone, nós temos que ter a noção de que as pessoas vão nos ver de uma forma muito, muito reduzida, porque a fotografia no smartphone, na app do LinkedIn, é muito, muito pequena. E aqui começa logo a primeira dica que eu vos ia estar a dar, é que nós devemos utilizar uma fotografia onde estamos não só a ser a nossa fotografia, mas onde apareça muito bem e de forma visível o nosso rosto. Eu hoje vou partilhar algumas fotos dos meus contactos. Peço desculpa se algum deles não gostar, mas eu não vou identificar qual é o nome. Mas há fotografias que até poderiam aparentar serem profissionais e estarem a ajudar-nos no nosso perfil. Mas, por exemplo, uma fotografia deste género, o grande problema que ela vai ter é que o que é que acaba por acontecer? Num smartphone, a foto vai aparecer muito, muito mais pequena. Eu vou simular. No smartphone, a fotografia vai aparecer deste género. O que quer dizer que ninguém nos vai conseguir identificar. E esta fotografia, na realidade, não está a contribuir para que a nossa rede de contactos saiba quem é que é esta pessoa. Eu não sei se algum das pessoas que está a assistir se tem alguma fotografia de corpo inteiro ou não, mas esta fotografia
apesar de estar boa, não é a ideal para LinkedIn, porque quando nós estivermos a pensar nos dispositivos móveis, ela não vai estar a funcionar. Outra das coisas que eu ia estar a recomendar, e vai já aqui a minha dica para o José Freitas, mas não só para ele, como para todos os outros que ainda estejam numa situação semelhante, é que utilizem uma fotografia atualizada. Nós estamos a ver ali a cara do Freitas, tanto no Facebook como a fotografia do LinkedIn do Freitas. O homem ainda não tem barba e, tanto quanto nós sabemos, ele já está a usar barba há uns 6 meses. Se nós pensarmos em que há alguém que conhece o Freitas do dia a dia e não o conhece há mais do que 6 meses, provavelmente não irá identificar esta fotografia como sendo do Freitas. E isto passa o mesmo por algumas pessoas que constantemente gostam, por exemplo, de mudar o seu aspecto. Eu vejo que temos aqui a Teresa Souza e de cada vez que eu a vejo ela muda qualquer coisa no seu aspecto. Mas ela vai tendo esse cuidado de cada vez que muda na sua presença online, ou seja, muda no Facebook, muda no LinkedIn, e o aspecto físico de quem a encontra hoje na rua é semelhante se encontrarem nas redes sociais. E este é um bom exemplo que eu normalmente aconselho que se faça, que é ter uma fotografia que esteja atualizada, porque muitas vezes nós vamos a um evento e acaba por acontecer o seguinte, que é, eu encontrei alguém no coffee break, vamos supor, ao pé do bar, e eu lembro-me qual era a empresa onde ela trabalhava, mas não conseguia fixar o nome. Então vou ao LinkedIn procurar pelo nome da empresa, ver quais são os funcionários. Se eu não conseguir fazer a relação, esse contacto provavelmente pode ser perdido. Portanto, temos que pensar que muitas vezes há oportunidades que nos podem estar a passar ao lado se não tivermos estas fotografias atualizadas. Mas eu estava a falar não só de termos uma fotografia de rosto onde se possa ver bem nos dispositivos móveis, em termos de uma fotografia atualizada, mas mais importante de tudo, e às vezes parece que é tão óbvio e não é, porque é muito frequente isto não acontecer, que é as pessoas nem sequer têm uma fotografia delas próprias. Mais uma vez vou partilhar aqui algumas imagens de contactos dos meus contactos do LinkedIn, e podemos ver, por exemplo, há funcionários da Keller Williams que utilizam fotografias com o logo da empresa. Ou então, por exemplo, deste género ou deste género. E este tipo de imagens não é o ideal, porque eu nem sequer sei com quem estou a falar. Se estou a falar com uma pessoa, se estou a falar com a marca. Portanto, vamos tentar evitar utilizar o logo da empresa como sendo a nossa fotografia LinkedIn. Já agora, olá Edu, bem-vindo. Se tiveres alguma dúvida, podes também escrever e vamos tentar esclarecer aqui. Portanto, eu neste momento já tinha dado as 3 dicas, que será, utiliza uma fotografia tua, de preferência que esteja atualizado, e vamos tentar fazer fotografias principalmente de rosto, para que não é por nenhuma questão de ser mais profissional ou menos profissional, mas é tendo em conta os dispositivos que estamos a utilizar para que possa ser perfeitamente identificável quem é o contacto num dispositivo móvel. Ora bem, olá Raquel, olá Josué, se tiverem também mais alguma dúvida ou se quiserem partilhar o vosso perfil ou até a vossa fotografia do LinkedIn, digam para irmos visitar e todos podemos também dar uma opinião. Outra das coisas que eu gostava de deixar aqui como uma dica, e neste caso até vou dar o exemplo da minha fotografia de perfil, não é que seja ideal para alguma coisa, mas eu tentei fazer com esse fim. Ora, vamos partilhar, que tem a ver com o fundo. Normalmente há muitas páginas, muitos autores LinkedIn que dizem que o fundo branco funciona porque não distrai e as pessoas ficam a olhar com mais atenção para o herói. E neste caso o herói da fotografia, que somos nós. Mas o que eu acho é, se todos nós tivermos fotografias com fundo branco, é algo que fica muito, muito monótono. Portanto, eu gosto de ter algum tipo de fundo, mas se vocês tiverem uma fotografia com fundo, optem por ter uma fotografia com
o fundo desvanecido, para que não haja distrações. Muitas vezes nós esquecemos que temos outras pessoas aqui ao lado e até nos acaba por estar a distrair. Ora, muito bem. Olá Fátima, olá Raquel. Bem-vindos a este Facebook Live. Se tiverem alguma dúvida podem colocar que eu vou tentando ir responder. Tá bom? Portanto, e sobre o fundo, se nós pensarmos em que eu devo ser o centro da minha fotografia, a fotografia é sobre mim e eu quero ter algum tipo de ambiente à minha volta, ele deve estar desfocado e não distrair. E vou então dar aqui também mais um caso de uma imagem em que, por muito que eu possa gostar desta fotografia de termos um profissional e da sua família, na realidade acaba por estar a distrair. Eu normalmente não aconselho também este género de imagens no LinkedIn. Portanto, não vou estar a dizer que é errado, porque cada um vai testando, mas eu, como fase inicial, nunca iria para uma imagem destas. Utilizaria isto para outros meios que não o LinkedIn e que não para estar a ser visualizado num dispositivo móvel. Se voltarmos a fazer o teste de minimizar a imagem, vamos ver que esta imagem, por exemplo, num dispositivo móvel, iria ser muito difícil de estarmos a identificar. Correto? Portanto, já estamos a ter aqui algumas dicas sobre o que é que eu acho que poderíamos estar a fazer com a nossa fotografia. Portanto, uma fotografia nossa, uma fotografia atualizada, uma fotografia de rosto e que o fundo não nos distraia do herói da imagem que somos nós. Por outro lado, eu ia deixar uma última dica que tem a ver com termos uma fotografia com um sorriso. Se nós pensarmos que as pessoas vão estar a chegar ao nosso perfil, nós devemos recebê-los com um sorriso tal qual quando as encontramos pela primeira vez, por exemplo, num evento. Imaginemos que estamos a dar quase que os bons dias e essa deve ser a imagem que nós vamos estar a partilhar. Portanto, muitas vezes existem imagens que as pessoas acabam por optar que não se consegue ver sequer a cara é muito difícil, não vendo a cara é difícil de identificar quem é a pessoa, mas nem sequer conseguimos ver qual é a expressão que está a fazer. Já agora, estava numa de partilhar a partir de também mais 2 imagens que entram nesse espírito. Esta é uma fotografia que será difícil de identificar e nem se consegue ver qual é o semblante que a pessoa tem, e esta é uma fotografia que também entra no mesmo espírito. Muito bem. Eu não sei se vocês têm mais alguma dica ou não. Temos aqui uma dúvida da Fátima. Se devemos ou não usar a mesma foto para diferentes redes sociais. Eu acho que sim. E vou-lhe dizer porque é que eu acho que sim, Fátima. Devemos usar uma foto de acordo com o objetivo de cada uma das redes. Se nós temos uma rede como o Facebook, onde nós queremos estar a ligar-nos aos nossos amigos, por assim dizer, onde nós nos queremos apresentar perante o outro, mas vamos apresentar num destes 3 objetivos, que é ou entreter alguém, ou esclarecer alguém, ou motivar alguém, devemos ter uma imagem que seja mais informal. No caso do LinkedIn, sendo uma rede de profissionais para profissionais, eu não acho que se deva estar a fazer também uma fotografia demasiado séria. Por trás de cada profissional também existe uma pessoa, mas nem sempre é preciso ser, por exemplo, uma fotografia divertida. Eu acho que o facto de estarmos a sorrir numa fotografia não faz dela uma fotografia divertida, mas muitas vezes nós temos até fotografias que são um momento engraçado que fica perfeitamente bem no Facebook, e no LinkedIn eu acho que ela pode não funcionar tão bem. Muitas vezes também temos aquela fotografia que acaba por ser uma imposição empresarial ou corporativa que passa por determinadas organizações que querem que todas as pessoas se apresentem mais ou menos com o mesmo formato, e aí nós provavelmente não vamos usar essa fotografia para outras redes sociais, mas no LinkedIn podemos ter todos os funcionários com o mesmo tipo de imagem. Eu por acaso não tinha aqui essa fotografia ou essa situação prevista, mas eu lembro que há uns tempos tinha visto que a empresa Blip do Porto tinha os vários funcionários costumavam ter este tipo de imagem
ter o fundo da empresa e um cartão com o nome do funcionário. Portanto, isto eram fotografias que funcionavam bastante bem e em termos de LinkedIn, qualquer pessoa conseguia identificar um funcionário do LinkedIn quase que pela fotografia. Estava a tentar ver aqui, por exemplo, temos aqui também o caso de Carlos Pinto. Portanto, neste caso, sendo uma rede de profissionais, o LinkedIn tendo este fim de apresentar os profissionais, se for uma política da empresa que todos sejam identificáveis quase pela foto, por exemplo, é uma fotografia que provavelmente as pessoas poderão não ter que levar para o Facebook ou para o Twitter ou para outras contas. Não sei se mais alguém tem alguma dúvida, como a Fátima. Se não tiverem... Olá, Helder, tudo bom? Se não tiverem dúvidas, eu hoje gostava também de partilhar uma pequena dica de uma funcionalidade do LinkedIn que eu acho que é muito interessante. Há uns tempos atrás era possível fazermos ter esta funcionalidade não de uma maneira muito simples, era preciso quase que saber um URL de cor e tentar editar esse URL, mas recentemente o LinkedIn tinha dito que ia disponibilizar essa funcionalidade e já está disponível para quase todas as pessoas, portanto eu desafio-os a utilizarem. E que funcionalidade é essa? É a possibilidade de nós podermos estar a trabalhar a rede de contactos de alguém. Vamos supor que numa situação em que vai haver uma feira de profissionais em Londres e vocês não vão poder ir a esta feira porque já têm outro tipo de compromissos. Mas sabem que há outras pessoas que vão estar lá e até a vossa concorrência vai estar lá. Uma das coisas que vocês podem fazer será, por exemplo, estando no LinkedIn, vamos procurar por um contacto. Eu, neste caso, iria procurar pelo nosso amigo Marco Lamas, que é um empreendedor e formador e que tem uma rede bastante ativa de contactos. Depois, se eu encontrar o Marco Lamas, se eu quiser saber quais são os seus contactos, podia saber quem são os contactos em comum por aí fora. Mas não era uma forma muito fácil de nós estarmos a trabalhar os contactos que o Marco Lamas tem. Mas se eu no ecrã de pesquisa vier à lupa, eu posso neste momento dizer que quero procurar todas as ligações de Marco Lamas. E então neste momento eu consigo estar a verificar todos os contactos que o Marco Lamas tem. Se eu sei, por exemplo, que ele está numa determinada feira, num determinado país, posso pegar e dizer, por exemplo, contactos do Reino Unido. E então eu rapidamente consigo estar a trabalhar em cima dos contactos que o Marco Lamas está a fazer e que tem no Reino Unido e ir vendo se, por exemplo, este Miguel Santo Amaro, se eu quisesse, poderia pedir para fazer uma ligação em que iria apresentar-me e estar a trabalhar a rede que o Marco Lamas de forma ativa está a ter e eu posso de alguma forma tentar ir crescendo a minha rede com base no que outras pessoas estão a fazer. Portanto, estas são duas dicas que eu deixava para as nossas férias. Se, por um lado, devemos trabalhar o nosso perfil e mudar a nossa imagem do LinkedIn, porque é a primeira imagem que as pessoas vão ver sobre o perfil. Por outro lado, também podemos estar a trabalhar a rede de contactos de alguns dos nossos contactos e ver com quem é que nós queremos ou não adicionar à rede. Não sei se têm mais alguma dúvida ou não. Acho que para hoje já temos aqui 20 minutinhos de Facebook Live. Se não tiverem nenhuma dúvida, eu acabo esta sessão. Como sempre, nós estamos sempre disponíveis para alguns esclarecimentos e para dar formação sobre o LinkedIn. Se precisarem de algum tipo de esclarecimentos, contactem-nos. Podem contactar-nos pelo nosso site, pelo Facebook, pelo LinkedIn. Nós somos tipos que respondem rápido e costumamos estar disponíveis. Portanto, se não falar convosco antes, até para a semana. Opa! Então, Edu, temos aqui mais uma questão. Qual é o peso que o LinkedIn tem nos dias de hoje em Portugal no momento de decisão de uma instituição ou empresa contratar o candidato? Vale a pena para Portugal? Sim, foste claro, Edu. E na realidade, o LinkedIn
vai passando por várias fases. Uma das coisas que nós nos fomos apercebendo, eu já entrei no LinkedIn há alguns anos, ainda antes de estar a trabalhar nesta vertente das redes sociais, enquanto profissional da área da consultoria de informática para a área da saúde. E era uma rede onde os profissionais existiam e estavam lá de forma ativa. De repente, quando houve a crise, uma das coisas que aconteceu foi que muitas pessoas ficaram desempregadas e viram no LinkedIn como sendo uma ferramenta para termos um currículo digital. Portanto, se alguém queria ter o currículo em papel, tinha, que era a prática até 2007, 2008, mas a partir de uma determinada altura as pessoas começaram a ir para o LinkedIn como sendo simplesmente uma plataforma para fazer uma cópia do currículo. O que acabou por acontecer é que tanto se passou a palavra de que quem está à procura de emprego deve ter o LinkedIn, que o LinkedIn acabou por crescer muito, disponibilizava muitos currículos, mas as pessoas não deram muita atenção ao LinkedIn e quando conseguiam um emprego muitas vezes abandonavam o perfil. E o LinkedIn acabou por morrer um pouco e as pessoas começaram a cansar. Eram quase sempre as mesmas pessoas que estavam ativas no LinkedIn. O que nós temos notado é que cada vez mais o LinkedIn está a voltar a ser uma ferramenta muito, muito importante. Já não é tanto para esta vertente de eu estou à procura de emprego, mas sim para eu partilhar informação ou eu quero consumir informação que já foi filtrada e eu sei quem são os seguidores que partilham os conteúdos que eu gosto de estar a seguir. Portanto, nós devemos muitas vezes ter atenção e ler as pequenas letras que as plataformas nos disponibilizam sobre qual é a missão de uma determinada rede social. Peço desculpa. E no caso do LinkedIn, a missão do LinkedIn passa por ser uma plataforma de profissionais para profissionais que transforma os profissionais em melhores profissionais e mais eficientes. De que forma é que nós podemos ser melhores profissionais? Porque vamos ter acesso à informação de uma forma mais rápida, vamos poder ter acesso a conhecimento de uma forma muito mais larga e de uma forma bastante rápida, o que quer dizer que nós conseguimos estar a consumir este tipo de dados. Eu nem sempre preciso de andar a correr as 100 fontes de informação que são interessantes para a minha área de negócio. Posso seguir um ou dois influenciadores que já fazem esse trabalho e o partilham. E a partir daí eu começo a ser um bocadinho mais melhor profissional, começo a ser mais eficiente. Em termos de recrutamento, as empresas continuam sempre muito atentas. É claro que nem sempre o recrutamento passa por ter um excelente perfil LinkedIn. Se nós tivermos um bom perfil LinkedIn, tivermos uma boa presença, vamos nos apresentar melhor, mas isso não passará mais ou menos quase pelo processo da entrevista, desde que entramos à porta e começamos a falar um pouco. A partir daí, temos que ser nós mesmos, temos que partilhar esse conhecimento, temos que mostrar que somos bons. Portanto, eu acho que o LinkedIn pode ter peso se nós, para além de ter um perfil bonito, conseguimos mostrar que somos bons e que temos conhecimento. E isso passa, por exemplo, por produzir conteúdo e partilhar conteúdo no LinkedIn, passa por sabermos utilizar a nossa rede de contactos para muitas vezes conseguir chegar a quem anda à procura de pessoas que têm conhecimento sobre uma determinada área, que têm uma opinião e que não são meramente seguidores ou consumidores de informação. Portanto, se nós estivermos disponíveis para transformar o nosso perfil LinkedIn em levá-lo para um patamar acima do ser simplesmente um currículo online, um currículo vitae digital, se nós conseguimos dar esse passo, eu acho que consegue fazer maravilhas. Nós, pelo menos aqui na Caxi, conseguimos obter também muitos seguidores, muitas inscrições para a newsletter, muitas visitas ao nosso site, muitos pedidos de informação, seja de orçamentos ou de formações, através do LinkedIn. Portanto, acredito que ainda tem um peso bastante grande. E já agora, para fechar, recentemente o LinkedIn deu-nos a informação de que dos 500 milhões de utilizadores registados em todo o mundo, 2 milhões são em Portugal. Portanto, é um número relativamente interessante e que tem estado a crescer. Ora, muito bem. E com esta dúvida do Edu, fechamos a sessão de hoje e convido-vos a estarem outra vez presentes na próxima semana.
Deixem em comentário se preferem a hora normal das 4 horas ou se gostam mais desta das 5. Tá bom? Um bom resto de semana e obrigado por terem estado a assistir.